Temos aí uma declaração do ano de 1893, 23/9. É uma edição católica, é o Catholic Mirror, né? Mirror, é o Espelho Católico. É um periódico da Igreja Católica oficial. E nesse periódico, olha o que a igreja diz. A igreja diz assim: a Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, ela entende que ela tem essa divina missão, mas não é verdade, mudou o dia de sábado para o domingo. Eu pergunto para você, quem mudou? Eles estão dizendo aqui, irmãos. Aí você diz que foi Jesus, então apresente um texto na Bíblia mostrando que Jesus mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. Apresente um só, apenas um, porque nós podemos apresentar para você dezenas. Jesus dizendo que não mudou e nem veio para mudar. O mais clássico é o Mateus 5,17, onde Jesus diz: não vim mudar a lei nem os profetas, vim cumprir. E cumprir é estabelecer, é obedecer, é permanecer como está. Jesus não veio para abolir, e muito menos mudar. Agora, o papado sim, ele aboliu, ele mudou, ele alterou, e a cristandade o segue. A cristandade acaba adorando a ele ao guardar o domingo como dia de guarda. E aqui é uma declaração direta e reta ao ponto. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Pronto, isso aqui pode ser taxativo num estudo bíblico, para uma pessoa que quer descobrir a verdade, que quer descobrir o verdadeiro dia de guarda. Vamos para a figura seguinte? Na figura seguinte, encontramos aí uma declaração da Idade Média, ó, Catecismo Romano. Isso aqui é coisa maravilhosa, olha só, para quem gosta de história, e quem gosta de estudar, e quem gosta de ter a coisa clara, sem nenhuma dúvida. Catecismo Romano, edição de 1566, página 440. Então, direto da fonte, vamos ver? A Igreja de Deus Católica, eles creem assim, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Quem transferiu? A Igreja Católica. Jesus não. A Igreja Católica sim, em virtude da ressurreição de nosso Salvador. Está aí, irmão. Está na história, 1566. Isso aqui é mais velho do que nós todos juntos, né? Isso aqui é uma fonte que tem mais ou menos aí quase 400 anos de registro. Então a igreja reconhece oficialmente em seu catecismo, que é um livro grosso, mais grosso do que a Bíblia. Ela reconhece oficialmente que ela tem o poder, que ela acha que essa missão de mudar o sábado, dia de guarda para o domingo, foi dada a ela por Deus. É claro que não é verdade isso, né? Isso aí foi dada pelo inimigo de Deus. Vamos ver outra fonte na figura seguinte. Temos aqui Mundo Católico, é um livro da Igreja Católica, escrito em março de 1894, a página 809. Pela página você vê que o livro não é pequenininho não, hein? Então vamos ver o que é que diz a fonte. A igreja tomou o domingo pagão, espera aí, de acordo com esse texto aqui que eu estou lendo para vocês, a igreja reconhece que o domingo é um dia de quê? Pagão. A Igreja Católica Apostólica Romana reconhece oficialmente que o domingo é um dia pagão, não é um dia bíblico para se guardar. Então vamos lá, a igreja tomou o domingo pagão e tornou em domingo cristão. E então o domingo pagão, que era dedicado a quem? A Baal, nunca foi um dia dedicado a Jesus. Então você que é católico, você que é evangélico, que é sincero e quer guardar apenas a palavra de Deus, não guarde um dia que é dedicado a Baal. Você está vendo aí o que a Igreja Católica está dizendo? Isso aqui não é literatura adventista, meu irmão. Isso aqui não é literatura protestante, isso aqui é literatura católica. Portanto, então, o domingo pagão, que era dedicado a Baal, Baal é o diabo, se tornou o domingo cristão sagrado para Jesus. Agora eu pergunto para você, quem deu essa autoridade para ela fazer isso? A Bíblia não foi. Jesus menos ainda. Deus nem se pensa, nem se cogita. Então quem deu essa autoridade para a igreja pegar um domingo pagão, um dia dedicado a Baal, irmão Sérgio, que é Satanás, e agora vamos apresentar a Jesus, algo que é servido ao inimigo, vamos apresentar a Jesus. Jesus nunca aceitaria isso, irmãos. É infundável, né? Nunca, infundável. Nunca. O nosso amigo irmão Carlos Pessoa endossa o seu comentário. O cardeal Gilson declarou que podereis ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Exatamente. E não encontrareis ordenança bíblica para guardar o domingo, e sim o sétimo sábado. dia, o sábado. Exatamente, eles reconhecem, eles sabem, eles estão por dentro de tudo. Vamos à figura seguinte, e nessa declaração aí vamos ver a confirmação católica sobre a instituição do domingo, ok? Então nós temos aí
um periódico, né, o Catholic Press, o Católico Impresso, seria em português, é um periódico católico, de Sydney, da Austrália, escrito no dia 25 de agosto do ano de 1900. Diz assim: o domingo é uma instituição católica. Então, não é bíblica, não é verdade? Ele acabou de confirmar aqui que não é bíblica. Falou que é católica, mas bíblica não. Portanto, se não é bíblica, não é de Deus. Se não é bíblica, não pertence a Cristo. Ok? Então, o domingo é uma instituição católica. E sua observância só pode definir por princípios católicos. Opa, espera aí. Quer dizer que o ato de eu ensinar as pessoas a guardar o domingo e dizer que o domingo é dia do Senhor só pode ser definido por princípios católicos e não por princípios bíblicos. Compreendeu a solenidade do que eles mesmos estão dizendo? Então, amigo católico, amigo evangélico, como que você pode ter coragem de guardar o domingo, então? Você está submetendo-se a uma autoridade humana, terrena e diabólica. O restante do texto diz assim: do princípio ao fim das Escrituras, não é possível, olha o que diz aqui, de Gênesis a Apocalipse, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal, do último, que é sábado, para o primeiro dia da semana. Você percebeu? Quem está dizendo aqui não somos nós, eu só estou lendo a citação. Então, se você é um cristão sincero, um evangélico verdadeiro, que quer adorar Jesus Cristo, e tem Jesus como seu Salvador, você não pode guardar o domingo. Você tem que abandonar imediatamente, urgentemente. Se você é um católico sincero e deseja ser salvo, e deseja servir somente a Jesus, e nada mais, nem a ninguém mais, você não pode guardar o domingo. Você tem que abandonar essa crença terrena e humana, e guardar apenas o dia que é instituído por Deus. Vamos então na figura seguinte, falar ainda sobre a mudança da lei. A mudança da lei. Católico Recorder. Então vamos ver aí outro periódico católico, né? Outro informativo oficial da igreja, que é do ano de 1923, dia 1º de setembro de 1923. Olha o que a igreja diz aí: o domingo é a nossa marca de autoridade. Está ficando claro, não está? O domingo é a nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia. Olha o que a igreja católica está falando, que ela é superior à palavra de Deus. Se ela é superior à palavra de Deus, ela está dizendo que ela é superior a Deus. Esta transferência da observância do sábado, olha aí, é prova deste fato. E realmente, eu digo para você, em certo sentido, humanamente falando, o ato de ter trocado a guarda do sábado para o domingo é uma prova concludente, é um fato inegável que a igreja, ela supõe ter mais autoridade do que a Bíblia, ter mais autoridade do que o próprio Deus. Porque se Deus encarnado, homem, vem aqui na terra, na pessoa de Jesus, e diz que não veio para abolir, mas veio para cumprir, aí agora vem alguém humano, pecador, terrivelmente mal, e diz assim: não, eu mudei, eu na minha instituição mudamos, e uma prova disso é que o mundo todo nos segue. Realmente aí você fica até assustado com declarações desse tipo, né? Desse nível. Vamos à figura seguinte? Então nós temos aí outro texto onde fala a mudança da lei. Temos aí o Monitor Paroquial. Então aqui agora é um periódico brasileiro, certo? Aqui do Brasil, é uma revista oficial, é do dia 26 do mês 8 de agosto de 1926. Então nós estamos chegando até o ano 2000, com todos os dados históricos da igreja. Olha o que diz essa declaração aí. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, mas a gente sabe que não foi, transferiu para o domingo em memória da ressurreição de nosso Senhor, de modo que a observância do domingo pelos protestantes, olha o que a igreja está dizendo agora dos evangélicos, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam independentemente de sua vontade à autoridade da Igreja Católica. Então a Igreja Católica está dizendo para os nossos queridos irmãos evangélicos: vocês evangélicos que guardam o domingo, quero dizer para vocês que vocês, ao fazer isso, vocês nos homenageiam, vocês prestam homenagem ao Papa, vocês prestam homenagem à Igreja Católica e não a Deus e nem a Jesus. Vocês percebem que a própria igreja reconhece isso e fala abertamente, publicamente, e aí alguém ainda pergunta: irmão, como é que os evangélicos então ainda seguem isso? Talvez a maioria é falta de informação.
A maioria seja isso. Mas se essa informação está chegando para você, que é evangélico, então você pode desvincular-se imediatamente. Parar de guardar um dia espúrio, um dia que Deus não autorizou, um dia que o homem mudou, trocou e ainda faz isso aqui que você acabou de ouvir aqui, ó. Ainda, infelizmente, né, estampa publicamente dizendo que quem faz isso segue eles. Estão sob a autoridade católica. Por isso que nós falamos no estudo anterior, que a questão é que as igrejas, elas estão ligadas no ecumenismo, as igrejas protestantes, ainda que indiretamente, mas estão ligadas ao catolicismo. Elas têm doutrinas católicas. Uma delas é a guarda do domingo. A outra doutrina católica que os evangélicos seguem de maneira até cega, sem questionar a Bíblia, sem estudar, sem aprofundar, é a imortalidade da alma. Então assim vai, seguindo as doutrinas erradas e não bíblicas e dando margem e autoridade para a própria Igreja Católica ter superioridade sobre os protestantes. Vamos para a figura seguinte? Então, na figura seguinte, nós temos aí ano de 1995, olha aí, uma fonte já bem atual. Temos aí, talvez, a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a Igreja Católica já fez, aconteceu no passado. O santo dia, o sábado, foi mudado do sábado para o domingo. Não por alguma ordem encontrada nas Escrituras. Então a Igreja Católica, ela faz isso consciente, está vendo? Ela entende que mudou não por ordem nas Escrituras, porque realmente não tem, mas pelo sentido do poder da própria Igreja. Então ela reconhece que ela mudou pelo poder dela. As pessoas que pensam, acompanhe isso aqui, as pessoas que pensam que as Escrituras devem ser a única autoridade, deveriam, logicamente, tornar-se adventistas do sétimo dia e guardar o sábado. Isso aqui para mim foi algo assim admirável. A Igreja Católica Apostólica Romana está dizendo para os protestantes que eles não seguem a Bíblia e está dizendo para eles o seguinte: vocês querem seguir a Bíblia, vocês têm apenas a Bíblia como regra de fé, então vocês têm que se tornar tudo o quê? Adventista do sétimo dia. Então a irmã que perguntou, Sérgio, agora tem a resposta aí. Será Correto. Que o Papa tem consciência? Plena consciência, irmã, de que existe um povo que vai na contramão deles. Está aí na tela a informação. É um jornal católico de Santa Catarina, né, a Sentinela, do dia 21 de maio de 1995. Então todo o romanismo, irmão, todo o catolicismo tem plena e sã consciência que os adventistas do sétimo dia é o único povo na terra que segue a Bíblia no quesito guarda do verdadeiro dia da semana. O resto da cristandade, a Igreja Católica tem todos assim, ó, na palma da mão, seguindo a eles. E aqui a igreja lança o desafio. Você viu aí? Você quer seguir a Bíblia, somente a Bíblia? A Igreja Católica está pregando aqui, ó, está pregando o Evangelho. Ela está dizendo assim: vá ser adventista. Se você quer seguir a Bíblia, deixe de ser católico. Se você quer seguir a Bíblia, deixe de ser protestante. Vá ser adventista. Porque quem segue a Bíblia é os adventistas, que guardam o sábado. O resto não. O resto segue nós, o catolicismo. Então, meu amigo, precisamos acordar. Aqueles que ainda não guardam o sábado, o verdadeiro dia de guarda, precisa acordar, precisa despertar, precisa entender. E se você tem um amigo católico, se você tem um amigo evangélico, e você entende que ele é fiel, na luz que ele tem, que ele é sincero, você tem que mandar esse link para ele, hoje ou amanhã ou depois. Ele precisa ver os documentos, as fontes dizendo que o domingo não é um dia bíblico. Ele precisa entender que foi um dia alterado pelo homem, e ele precisa reconhecer que se ele quisesse adorar a Deus, ele tem que seguir aqui o conselho da Igreja Católica. Ele tem que se tornar adventista e não ser mais católico. Então você que é católico e quer seguir a Bíblia, abandone-o. A não ser que você não quer seguir a Bíblia, aí você pode ficar como está. Mas eu aconselho você a seguir a Bíblia e se tornar adventista, como diz a Igreja Católica aqui. Vamos à figura seguinte? Na figura seguinte temos aí uma fonte bem oficial, a Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. Olha o que diz aqui a Enciclopédia de Roma. A Igreja Católica, depois de ter, é porque uniu as palavras aí, mas é uma palavra separada. Depois de ter mudado o dia de descanso do sábado judaico, o sétimo dia, para o primeiro dia da semana, fez o terceiro mandamento se referir ao domingo para ser guardado como o dia do Senhor. Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. Então a igreja tem que fazer agora um malabarismo com a lei de Deus. Por quê? Ela tira o segundo mandamento,
certo? E aí ela pega o quarto, troca, coloca o domingo no lugar, e aí vai inverter as coisas aí, para poder manter a lei de Deus com 10 mandamentos. Então faz esse rebuliço aí com a lei de Deus.